Unimed Nacional. Na Unimed Nacional, gente, nós temos aqui um leque maior, né, de possibilidades para poder comercializar. Então, a gente entende que a Unimed Nacional é uma operadora que já está consolidada no mercado. Então, muitas vezes, eu acredito que você conversando com um cliente que já utiliza o sistema Unimed, ele gosta da Unimed, ele quer ser atendido pelo sistema Unimed. E a Unimed Nacional é a operadora hoje que a gente comercializa aqui em São Paulo e que dá o atendimento nacional para o seu cliente. Porém, uma informação importante, a comercialização da Unimed Nacional, ela não é nacional, ela é por grupos de municípios. Então, eu tenho aqui alguns grupos de municípios que eu comercializo essa operadora, porém, eu fechando um contrato nesses municípios, esse cliente vai ter o atendimento nacional, ok? Então, eu tenho aqui alguns: Embu das Artes, Biritiba-Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Poá, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Suzano, São Caetano. Então, eu tenho aqui um leque abrangente de municípios que eu posso comercializar a Unimed Nacional, porém, o atendimento ele vai ser nacional, tá? Quando eu falo de Unimed Nacional Familiar, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho um projeto especial para algumas entidades, que são essas aqui: Abrabidir, AFEPESP, APCD, CAASP, SAESP e CESP Engenheiros. Que projeto especial é esse? Para essas entidades eu tenho uma tabela exclusiva. Então, quando você for olhar lá no nosso site do Tamo Junto, na aba da tabela, em que você vai ter acesso às nossas tabelas de vendas, vocês vão ver duas possibilidades de filtro: Unimed Nacional e Unimed Nacional Familiar. Nessa Unimed Nacional Familiar, nessa tabela, eu vou ter essas entidades aqui. E qual que é a diferença? A diferença é o preço, é o valor. Para essas entidades, eu consigo um valor de até 9% mais em conta do que a tabela individual. Nessa tabela, você tem essas entidades que você vai poder pôr um engenheiro, vai pôr administrador, você põe um advogado, você põe um servidor público ou cirurgião dentista e você consegue um valor mais acessível para o seu cliente. Então, se estiver falando com uma dessas profissões e conseguir encaixar esse cliente em uma dessas entidades, acesse a tabela da Unimed Nacional Familiar, que o valor vai ser melhor, mais atrativo para o seu cliente. Porém, olha esse diferencial aqui para essas duas entidades. Se você estiver negociando com o advogado e o servidor público e esses dois profissionais se encaixarem, se enquadrarem dentro da Abrabidir, dentro da AFEPESP, eu não vou me limitar a esses municípios aqui. Eu posso vender para todo o estado de São Paulo. Isso mesmo. Se eu estiver negociando com advogado, com servidor público e eles tiverem a elegibilidade para serem enquadrados nessas duas entidades, eu não preciso me preocupar com o município em que ele mora. Eu posso vender para qualquer lugar do estado de São Paulo, somente para essas duas profissões e para essas duas entidades, ok? E eu também tenho na Unimed Nacional tabelas somente com coparticipação. Então, a gente já tem visto um movimento no mercado, já algumas mudanças de algumas operadoras. Com a Unimed Nacional não foi diferente. E além disso, se você estiver negociando com essas duas profissões, advogados e servidores públicos, e eles forem elegíveis para as entidades Abrabidir e AFEPESP, eu não me limito a esses municípios aqui. Então, eu posso vender para todo o estado de São Paulo. É isso mesmo. Então, se você estiver negociando com advogado e conseguir e a elegibilidade dele se enquadrar na Abrabidir, ou se ele for um servidor público e a elegibilidade dele se enquadrar na entidade AFEPESP, eu não preciso me preocupar aonde ele mora no estado de São Paulo, porque eu posso comercializar em todo o estado, ok? Então é um super diferencial que a gente consegue aqui na tabela familiar
da Unimed Nacional. E todos os planos são com coparticipação. Então, nós sabemos que já tem um movimento no mercado, algumas operadoras estão cada vez mais tendo mais oportunidades somente com coparticipação. A Unimed Nacional não é diferente, então todos os planos dela dentro da Qualicorp são comercializados com coparticipação. E nós sabemos que é uma oportunidade para você também reduzir o custo do cliente, caso o custo seja um impeditivo para ele fechar o contrato. Então é uma carta na manga, é uma possibilidade de negociação com esse cliente, você poder oferecer um plano com coparticipação.